Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo meu aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto sempre. Eu sempre gostei, quando eu era criança, sempre gostei de ouvir histórias, de ouvir meus avós. Eu conheci meu avô materno, minha avó materna. Eu conheci meu avô paterno e materno. Eu conheci os quatro. Eu tive a honra de conhecê-lo. E eu estou me relembrando aqui, gente, o que nossos avós faziam quando ficava doente. Eu lembro que a gente não ia tanto em médico. Não, eu não estou contra a medicina, porque a própria Bíblia diz que quando Jesus estava na Terra, o próprio Jesus falou assim que ele, no tempo dele, Jesus curava, Jesus ressuscitou mortos, mas isso aí é outro assunto que eu vou falar em outra ocasião, né? Que é a respeito da palavra de Deus. Mas o próprio Jesus falou que os doentes precisam de médico. Se Jesus falou na Bíblia que os doentes precisam de médico, eu estou aqui na cama, gente, por isso que eu estou desse jeito aqui, tá? Se Jesus falou que os doentes precisam de médico, por quê? Os médicos tá aí para ajudar a gente, né? Mas o interessante que eu achei, e eu pesquisando, eu notava que na nossa época, nossos pais não levavam a gente no médico, né? Eu não sei se era dificuldade do tempo antigo, se eram as dificuldades, ou eles eram muito sábios, né? Eu acho as pessoas antigamente fortes, sábios, e eles falavam muito de chás, né? Então tem algumas coisas aqui que diz assim, ó, o que os seus avós faziam quando se sentiam doentes? Antes de existirem clínicas de atendimento rápido, não existia, gente, é, clínicas de atendimento rápido, né? Então eu estava lendo aqui, ó, em primeiro lugar, o que eles faziam, né? Eu estava pesquisando sobre isso. Nós é só tradição, né? A canja, porque tem ingredientes que ajudam o corpo a recuperar. E realmente, o outro barulho do outro aparelho, né? A gente. Eu lembro que meu pai fazia muita canja para minha mãe quando minha mãe estava doente, né? E eles ficavam e ajudavam o corpo a recuperar. Também, né? É, eles descansavam ao ar fresco em vez de um espaço cheio de pessoas doentes. Eu sempre achei errado, né? Ficar junto com pessoas doentes, porque tem transmissão. Eu sou assim, né? Também, mel em água quente era um alívio para tosse, muitas vezes melhor que xaropes comum. Punha um mel puro, que hoje é difícil achar o mel puro, né? Em água quente e a gente tomava. Eu mesmo tomei de criança. Também era um alívio para a tosse e muitas vezes era melhor do que xaropes comuns, está dizendo aqui, né? É, também dentes de alhos crus usados tradicionalmente para ajudar o corpo a combater infecções. Eu tenho aí o alho, eu triturei, coloquei no mel, bati na geladeira e eu como.
Porque o alho, na realidade, ele é um antibiótico, né? Um antibiótico natural. Só que ele agora tem os médicos que são mais rápidos, né? Claro, né? Também banhos de sal Epsom. Relaxava os músculos e ajudava no desconforto da febre. Eu mesmo, quando meus filhos eram pequenos e estavam com a febre, os médicos falavam para mim, dá um banho, tira aquela roupa, dá um banho morno. E eu dava, abria as janelas, era um ar puro no sítio, né? Era um ar mais, não era tão carregado igual é na cidade também, né? Ganhos cataplasma de mostarda no peito. Era um método antigo para aliviar a congestão. Minha mãe sempre punhava, chamava cataplasma, que era um método de relaxamento que punhava no peito, assim, quando o peito estava carregado. Interessante, né? E depois que eles faziam isso, eles esperavam 3 dias antes de se preocupar. E muitas infecções resolvia com descanso a tempo, tá vendo? Então, no ar puro, no sítio, você usava os produtos naturais, descansava o suficiente, né? Para descongestionar. Hoje tem as bolsas de água quente também, né? Não tinha urgência, nem tinha seguro. Tinha cozinha, tinha bom senso e seu corpo é que sabia onde estava a, aquele problema. Eu realmente, eu sei quando a minha pressão está alta. Ela me avisa. Tem pessoas que não avisam, né? Eu sou hipertensa. Quando a minha pressão está alta, o que eu sinto é a dor na minha nuca. Então eu falo, tá alta. Apesar que eu tenho um aparelho aqui, né? Mas antigamente, eu lembro também, gente, vamos lembrar um pouco. Sabe o que eu lembro? Que não tinha relógio. Eu era uma pessoa que eu prestava muita atenção. Nós levantávamos 5 horas da manhã. Meu pai carregava a gente tudo para a roça, não deixava a gente em casa. E na roça tinha aquela tulha. Tulha, para quem não sabe, era um galpão. E ali meu pai guardava sacas de arroz, sacas de feijão, adubo, né? E a gente ficava brincando e minha mãe ia trabalhar com meu pai, né? E não tinha relógio. 9 horas era o almoço. 5 horas da manhã a gente tomava o café junto com nossos pais. E a gente levava. Nós éramos 6. E meu pai levava os 6. A gente, a diferença de 2, 3 anos cada um. Entendeu? E era um tempo assim, e eu falava, pai, que hora que é, pai? Ele olhava para cima, para as estrelas não, né? Ele olhava assim, ele falava, é quase meio-dia. Depois que veio os relógios, aqueles relógios de bolso, né? Interessante isso aí, ver os relógios de bolso. Aí, quem tinha um relógio daquele eram pessoas que tinha cacique, né? A televisão preta e branca, a primeira televisão preta e branca que eu vi foi na casa do dono da fazenda, né? E tinha um terreirão, gente, que batia o café, ainda tem. É assim, tem lugares, assim, Minas, que eles ainda batem o café, né? Eu gostaria muito de conhecer um lugar assim, porque eu ia lembrar da minha infância e do tempo dos meus avós, né? Lembro do meu avô, eu falei para minha irmã, o meu avô, pai do meu pai, ele nunca foi médico, ele ficou doente. E o que a minha avó dava para ele? Eu lembro ele na cama comendo um ovo. E o ovo, ovo de galinha.
É aqueles ovos que era criado na fazenda, sabe? E meu pai dava para ele não ficou em aparelho, ele não ficou, ele ficou, morreu porque ficou bem velhinho, né? E a Bíblia fala que nossa idade é 70, 80 anos. E o que passar isso é enfado e canseira. E muitos da minha família morreu com 100, 101 anos. Mas aí tem outro assunto, né? A Bíblia fala que agora eu aprendi, eu estudei a Bíblia e fala que nós temos uma esperança. Que esperança maravilhosa. Deus não fez a gente para morrer. Você já notou que você fica doente? Você faz chás antigamente, você corria, tinha muito chás. Quando morria, eu lembro que quando meu avô morria, eu lembro meu avô em cima da mesa, não tinha procedimentos, né? Em cima da mesa, eu lembro meu pai fazendo um caixão para o meu avô e meu tio e minha mãe punha uma panela no fogo de chás de capim santo e todo mundo tomava. E todo mundo tomava. Não estou falando que é errado hoje. A medicina avançou, né? Então é mais rápido, né? Nós precisamos dos médicos realmente, mas eu gosto de relembrar. Eu lembro com saudade, muitas vezes tristeza e monotonia, né? Mas lembro o rosto do meu avô, lembro o rosto da minha avó, lembro eles na sala sentados, visitantes, e os caixões eram feitos da mão. Só que hoje, agora mudou tudo, né? Para melhor, né? Para melhor. Só que eu estou contando essa história aqui porque eu estava vendo, eu estava lembrando, né? Do meu avô, José Viana. Minha avó, Conceição Viana. O outro avô materno, meu Deus, a minha avó materna é a Idalina Souza Rodrigues. O meu avô chamava João Rodrigues. E meu avô era espanhol. Agora, o meu bisavô, tem um primo meu que é mais velho, e ele conheceu o meu bisavô. Ele era espanhol e a minha bisavó, ela era índia mesmo. Então, na minha família tem uma mistura. Tem pardos, tem branco e tem morenos. E eu tenho dois irmãos, tem um que tem um cabelo bem negro, igual de índio, e tem uma irmã. Então, eu estou relembrando aqui, gente, essa história. Meu canal é um canal de dicas e vlogs. E eu gosto de contar também coisas que não é uma dica, mas é uma coisa real e uma história verdadeira que eu vivi e eu aprecio muito, com muita saudade. Eu espero que vocês gostou da minha história, que vocês curtam, que vocês escrevam, ativem o sininho para todos e compartilhem. Que eu lembro de muitas histórias muito lindas, história linda, história de baile, história de fazenda, história de colônia, história na roça. Embora eu vivo na cidade, mas eu tive uma parte da minha vida que eu vivi na roça, tá bom? Então, beijos.
Até mais. Beijo no coração. Tchau.